Olá, amigos ouvintes da Rádio Estelar. Dando continuidade ao nosso estudo das obras básicas do kardecismo, vamos pontuar alguns assuntos sobre o livro Céu e Inferno nesse dia. Não vamos citar capítulo por capítulo para economizarmos tempos, então vamos citar apenas uns pontos que julgamos ser mais importantes. Esse livro consta de duas partes. Na parte primeira, nós temos, entre outras coisas, os seguintes assuntos: o porvir e o nada, o temor da morte, por que os espíritas não temem a morte, o céu, o inferno, um esboço do inferno cristão, o purgatório, doutrina das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, princípios da doutrina sobre as penas futuras, os anjos segundo a Igreja, os anjos segundo o Espiritismo, os demônios segundo a Igreja, os demônios segundo o Espiritismo, intervenção dos demônios nas modernas manifestações, proibição de evocar os mortos. E na segunda parte, nós temos os seguintes temas: o passamento, espíritos felizes, casos, dentre eles vamos citar o da Condessa Paula, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres e o sumário. E lembramos que é muito interessante e de muita importância que os irmãos busquem uma casa espírita séria para fazer em conjunto o estudo das obras básicas de Kardec. Esse é um livro um tanto quanto extenso, mas de assuntos muito interessantes para o nosso entendimento. E o seu debate em grupo é extremamente esclarecedor. Então vamos citar alguns pequenos pontos sobre esse livro, começando sobre o porvir e o nada. Então ele começa assim com os seguintes questionamentos que nós temos: deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal alternativa? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma intuição que isso não é possível. Pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida presente. Não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem ao egoísmo e o incrédulo chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Se há doutrina insensata e antissocial, o niilismo que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Há uma doutrina que admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção do todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui sua alma e dá-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, pois tão insensata como o materialismo. Esses sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração humana. Deles decorrem dificuldades para resolver todas as questões de fato que suscitam.
O homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Então, na questão do temor à morte, nós temos no capítulo 2 os seguintes comentários. Vamos discutir logo após a leitura. Por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita transforma a perspectiva do futuro, o que deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrestre. Os motivos dessa confiança decorrem dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define o pensamento, individualidade, aptidões e percepções. Em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós o mundo corporal e o mundo espiritual. Identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Desaparece o temor da morte, encara-se a sua aproximação, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Sobre o céu, capítulo 3. As ideias do ser humano estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes. A da constituição dos mundos, sob a influência desses novos conhecimentos, as crenças se modificaram. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está o céu, portanto? E ante essa questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do ser humano, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o de espírito sobrevive à sua destruição. O espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, o espírito torna o mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos, o corporal, composto por espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte em redor de nós, no espaço sem limite algum. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, e eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender, pois há diversos graus de evolução dos espíritos. Basta observarmos no Livro dos Espíritos a escala espírito, que mostra a evolução sequencial dos espíritos, de simples e ignorantes, que são a terceira classe dos espíritos imperfeitos,
subindo à segunda classe dos bons espíritos e à primeira dos espíritos puros. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não conseguem entrever e que somente são acessíveis aos espíritos purificados mais elevados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, hipocrisia, tudo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel as relações do homem com seus semelhantes. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. No intervalo dessas existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que fez. O espírito de todos nós progride igualmente na erraticidade, ou seja, no plano astral, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando assim as suas ideias. Então nós temos aí dois gêneros de progresso, quando encarnados no mundo material e quando desencarnados no mundo espiritual. Nessa imensidade ilimitada, onde estaria o céu? A nossa resposta do livro Céu e Inferno é a seguinte: o céu está em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço. Bem, então, podemos observar que os espíritas não temem a morte porque creem na continuidade da vida, na essência espiritual que todos temos, que sobrevive à morte do corpo material, não é? E não é nem preciso ser médium, ter uma percepção paranormal de quem vê o mundo espiritual, de quem ouve, né? De quem tem contato com a espiritualidade, para se raciocinar com clareza e com lógica sobre essas questões que são abordadas neste livro Céu e Inferno, que também são abordadas no livro dos Espíritos, na Gênese, por exemplo. Então, nós comentaríamos brevemente um pouquinho sobre mais um tópico do livro Céu e Inferno, que é sobre o Código Penal da nossa vida futura. Ele diz assim: o Espiritismo não vem formular um código de fantasia. Sua lei, no que respeita ao futuro da alma, pode resumir-se nos seguintes pontos. Citaremos apenas alguns, hein? A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. A completa felicidade prende-se à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não importe. Inevitáveis são as suas consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de uma elevação, de um gozo, de um bem-estar. Em virtude da lei do progresso, que é uma das leis morais, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e despojar-se do que tem de mal, pelo seu esforço e sua vontade, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus nos recebe todos em seu seio à medida que atingimos a perfeição
e a cada qual segundo o mérito de suas obras, dependendo do sofrimento, da imperfeição, como gozo ou da perfeição. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. O bem e o mal, portanto, que fazemos, decorrem das qualidades que possuímos. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como também pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. O espírito sofre pelo mal que fez, compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se quando lhe desperta a consciência. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências lamentáveis, não é? E também um só bom movimento da alma que se